as direções dessa chácara. Vamos orar. Do lado, atrás, da sua frente, vai girando em todos os lugares e orando em línguas. Continue orando. Viva Jesus no período que eles estão vindo. Conceda a sua graça, Senhor, esses filhos, esse lugar dos teus planos. Pelo poder do teu sangue, pela intercessão da Virgem Maria, eu proíbo toda ação do mal entre nós, no meio de nós, nesse lugar. Pelo poder do teu sangue precioso e intercessão poderosíssima da Virgem Maria, todo espírito de irritação vai indo embora. Todo espírito de confusão, pessoas com o coração armado, irritados, eu estou ordenando agora em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, todo espírito mau que está entre nós agora vai embora em nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é meu pastor. Jesus, Maria e José. Boa noite. Muita alegria que nós estamos aqui. Para quem não nos conhece, me chamo Carlos, minha esposa Cíntia. Somos casados há 22 anos. Temos as nossas filhas Isabela e Ana Maria e um filho, Mateus. Esse filho nosso já está na glória de Deus, está no seio do Pai intercedendo por nós. E nós participamos da Paróquia Sagrada Família, atuamos lá no grupo da família. Também atuamos como vice-coordenadores da Pastoral Familiar da Arquidiocese. Nós estamos aqui nesta noite para partilhar com vocês este momento especial, fomos convidados para estarmos aqui. É com muita alegria que nós estamos aqui. Sabemos que Deus nos chama e Deus nos envia a missão. Então, é um chamado de Deus. E Deus convida cada um de nós também para nós desempenharmos a nossa função de família, nossa função de pai, de esposo. Deus nos chama. O chamado não é só para uns, é para todos. E, mais tocante, nós vamos falar hoje sobre a área da sexualidade. Esse tema que nos foi proposto, então nós vamos partilhar esse tema agora. Boa noite. Vamos pegar a palavra de Deus, uma palavra muito conhecida nossa, em Tobias, capítulo 6, versículo 14. Quando vocês vão pegando, nós vamos rezar uma Ave Maria. Tobias, capítulo 6, versículo 14, página 523, quem tem a Bíblia da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que replicou. Ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Disse mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso eu temo que o mesmo venha me acontecer, a mim que sou filho único, Deus do seu coração e de seu pensamento. E se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias. E não vos ocupeis de outra coisa, senão de orar juntos. Vamos repetir comigo esse versículo? Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias. E não vos ocupareis de outra coisa, senão de orar juntos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
a palavra de Deus, todo o ensinamento é a partir da palavra. É ela quem nos ensina. Hoje eu estava lendo um livro em casa, um livro católico, e até de um padre. E eu estava lendo, quando eu li uma coisa, eu pensei, isso não é desse jeito. E por onde eu vou me basear? Porque a palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz assim. Então este livro é excelente, mas nesse ponto ele está errado. Porque a palavra de Deus é que é a fonte para nós de todo o entendimento. É a partir da palavra. E hoje que nós viemos, eu nem sei se nós viemos falar sobre sexualidade, mas nós viemos tirar dúvidas, e que são muitas, mas todas elas quase querem dizer a mesma coisa. Mas o que é bom ficar em primeiro lugar para nós é que a sexualidade humana, ela é muito mais, mas muito mesmo a mais, do que estas perguntas, esta página, mas essas que eu tenho na agenda, do que estas perguntas corriqueiras. Elas não são erradas, não, mas são coisas corriqueiras. A sexualidade humana é muito mais do que isso. Se nós não compreendermos o que é a sexualidade, não adianta responder essas questões. Se eu não consigo compreender, e o melhor, se eu não queira viver o que realmente é a sexualidade, não adianta eu responder essas questões. O amor humano, ele é comparado ao próprio amor de Deus, isso está lá em Oséias. O amor humano, ele é comparado ao amor de Deus. O amor conjugal, quero falar. O amor conjugal, ele é comparado ao próprio amor de Deus, que está lá em Oséias. Nós temos que pegar isso no nosso coração para a nossa vida. O que é a sexualidade humana? Conforme diz Dom Antônio, alguém perguntou para ele: Senhor Bispo, o que é família? E ele respondeu: família é um jeito muito simples que Deus encontrou de santificar o amor humano. Então, sexualidade humana é muito mais do que essas coisas que eu e o Carlos vamos responder aqui. É comparada ao amor de Deus. O amor de Deus, ele é o quê? Em primeiro lugar, o amor de Deus é doação. Doação total, fiel e fecundo. Isto é o amor de Deus. Se eu não entender o que é o amor de Deus, o que é a sexualidade humana, que assim como o amor de Deus é o amor que eu tenho pelo Carlos e ele por mim, de uma doação total, fiel e fecunda. Isso é a sexualidade. Doar-se ao outro, inteiramente ao outro. A cabeça humana contaminada por essas prostituições, por essas pornografias, vive como o cavalo e o burro. Não é que eu esteja colocando defeito nos bichos, não, é porque eles não têm entendimento, diz a palavra. É isso que eu quero falar. Porque hoje as pessoas estão defendendo muito mais o burro do que gente. Daqui a pouco você fala: nossa, a Cid falou do burro. Não estou falando de burro e de jumento. Por sinal, os respeito muito. Eu estou falando que eles não têm entendimento. E o ser humano estragado pelas pornografias também não tem entendimento. O que nós viemos conversar aqui hoje, se você continuar vendo a pornografia que você vê no celular, na internet, contando as piadinhas sem graça que você costuma contar, olhando as mulheres na rua fazendo psiu e mexendo e acompanhando com o olhar, era melhor você ir embora, porque não vai adiantar. Você vir aqui como enfeite, não é preciso, até mesmo porque esse lugar não exige enfeites. Esse lugar é uma oportunidade que Deus está te dando para mudar de vida. Ou você vem para isso, ou você larga de mão. A sexualidade é esta totalidade do amor de Deus. Foi Deus quem criou. É me doar inteira para o Carlos.
Se ele pedir um namoro favoravelmente, como diz o Padre Luiz Henrique, favoravelmente, eu preciso me doar para ele neste dia, porque eu não sou dona mais de mim mesma. Eu me casei e, no entanto, eu preciso me doar inteira para ele quando ele quer. Favoravelmente quer dizer quem tem entendimento. Não é no dia que eu estou doente, não é no dia que eu estou com enxaqueca, não é no dia que eu estou menstruada. Isso é favoravelmente. E você também, homem. O dia que ela quiser você, favoravelmente, você também precisa se doar inteiro, porque eu não sou dona de mim mais. Se vocês não entenderem isso, nós vamos ficar a vida inteira respondendo questões de sexualidade e não vamos sair do lugar. Porque a sexualidade é muito mais do que estas coisas. É o desejo de me doar ao meu esposo, porque eu não pertenço a mim mais. Eu pertenço a ele. E ele pertence a mim. E assim nós fazemos um ao outro feliz. É quando eu esqueço de mim mesma, como Deus, e faz tudo para você ser feliz. É assim que é esposo, assim que é a sexualidade humana. Sereis uma só carne é o que, gente? O que diz em Mateus 19? Não diz que nós seremos uma só carne? Lá em Gênesis também. Não diz que seremos uma só carne? O que é ser uma só carne? Tem gente de falar assim: aqui está a carne do Carlos, eu me uno com ela e o Espírito afasta. Tem jeito? Enquanto nós estivermos nesse mundo vivo igual nós estamos, Espírito e carne andam juntos. Ou não dá para andar um encarnado e um desencarnado. Lá vai a carne, o Espírito está não sei aonde. Não, não dá. Nós somos um só. E quando nós nos unimos sexualmente, nós somos uma só carne. Quer dizer, nós somos um só. Corpo e alma, corpo, espírito, alma, tudo é um só. Assim como Tobias fez. Aquela mulher já havia, um demônio havia, através dela, matado 7 maridos. E ele era o 8º, e agora? Pode acontecer o mesmo comigo. Hoje em dia, se a mulher ficou viúva 2 vezes, o 3º é difícil entrar. O quê? Já morreu 2? Eu vou entrar? Aqueles eram 7. E ele ficou com medo, mas olha, eu vou morrer também, eu sou filho único, meus pais estão velhos. E o anjo falou para ele. Qual foi a receita que o anjo deu para ele? Primeiro encorajou Tobias, não tenha medo. Não precisa ter medo. Reza. E ensinou para ele como é que se rezava. E acabou. O demônio foi embora. Tobias não morreu. Quando amanheceu um dia, a cova dele estava lá. O buraco já estava feito, que o pai da moça mandou fazer. Cava logo o buraco, eu sei que vai amanhecer morto, já joga lá. Não tamparam a cova, porque Tobias ficou bem vivo, pela força da oração. Nós é da mesma forma. É pela força da oração. Tem uns homens, Senhor, eu fui tentado. Aí você sabe como é que é o demônio. Não, eu sei muito bem como é que é o demônio e sei muito bem quem é que vence também. Não adianta você colocar, eu não queria, foi o demônio que me tentou. Mentira. Mentira absurda e cabeluda, porque o demônio tenta, mas quem diz sim é você. Se você falar não, ele é obrigado a ir embora. Assim como ele tentou Jesus, e Jesus falou para ele, não. Todos nós somos tentados. Entendam o que é a sexualidade. É doação total. Doação total, fiel e fecundo. Que é a fecundidade na geração dos filhos, que se compara ao próprio amor de Deus. Então, com esta consciência que é preciso que vocês tenham em primeiro lugar, o que vem a ser a sexualidade. Nós vamos ver algumas questões, algumas que chegaram hoje pelo e-mail e outras que eu anotei aqui na agenda. Eu vou lendo algumas, eu coloquei em grupo, mais ou menos em grupos assim parecidos, porque algumas são muito parecidas com as outras, então tentei as que me chegaram antes colocar em grupo, e essas que chegaram agora, hoje não deu para colocar. Mas, primeiro assim, que tipo de carícias podemos fazer que não desagradam a Deus? Como agir santamente? O que é santo e o que não é? Quero saber mais sobre sexo oral. Até onde posso ir com meu marido? Achei interessante quis colocá-la essa no último do grupo.
Até onde posso ir com meu marido? Até onde o Espírito Santo te deixar? Quem nos move é o Espírito Santo. É a oração. Sempre vou falar essa palavra. É a oração. Que tipo de carícias podemos fazer que não desagradam a Deus? Primeira coisa, oração. Rezem antes de um bom ato conjugal. Louvem depois dele acontecido. Que tipo de carícia? Agora nós vamos ver o que eu já estudei, o que nós já estudamos. Tem muitos livros que vocês podem estudar. Muitos, que o Padre Luiz passou há um tempo, eu comprei aqueles todos. Ele precisa, ela deseja. O que mais, bem? As 5 linguagens do amor. Depois procurei outros, professor Felipe Aquino, Sereis uma só carne. Depois, vida sexual no casamento, sede fecundos do Padre Léo. A gente precisa estudar. Estudar, não tenham preguiça de estudar. Essa primeira pergunta, então, que engloba todo este grupo, desde essa última que eu fiz nesse grupo. O que é pecado, o que não é, até onde eu posso ir, que carícia eu posso fazer? De acordo com tudo que já estudei nesses livros, na teologia, a carícia é chamada também de prelúdio. Aquelas características que eu falei para vocês, todas aquelas 4 etapas que eu falei quando vi aqui na outra vez passada, ela também pode ser chamada de prelúdio, lúdio e pós-lúdio. Quer dizer, antes, na hora e depois, que é a mesma coisa aquelas 4 etapas que eu expliquei para vocês já. As carícias, elas são totalmente lícitas para iniciar um namoro. As carícias urogenitais, o Padre Léo, no livro Sede Fecundos, ele fala assim, que não existe um lugar do nosso corpo que não possa ser tocado com as carícias. Vocês pegarem esse livro para ler, vocês vão ler lá. Quer dizer, as mulheres geralmente precisam mais estímulo, então você pode tocar, inclusive nos genitais, para que ela se sinta mais excitada. Isso não é pecado, não é errado, desde que seja tudo com respeito, sabendo onde a pessoa gosta de ser tocada. Às vezes você vai tocar na sua mulher de qualquer jeito, com a mão seca, dura, vai machucar, vai chegando e tocando. Não é assim não. Exige trabalho, carinho e tempo. Conversa, reza primeiro. Meu bem, olha, assim eu prefiro, assim você me machuca, assim eu não gosto. Tem que haver um entendimento. O que um casal faz não significa que o outro vai fazer do mesmo jeito. Tem que ter um entendimento. Tem mulher que gosta de ser tocada no mamilo, tem mulher que não gosta. Tem mulher que gosta de ser tocada no umbigo, tem mulher que não gosta. Então isso é uma harmonia do casal. Conversarem, se entender. Então as carícias, os abraços, os afagos, isso não é pecado. Como diz assim, como falou a pergunta, né? O que é santo e o que não é, isto é santo. Promover o outro para que ele chegue no orgasmo junto com você, para que ela chegue junto com você. Tem mulheres que têm secura vaginal por problema, às vezes herdou da família, das mulheres da família, que produz pouco muco, ou que tem problema na tireoide, tantas outras coisas podem acontecer, mulheres que têm secura vaginal. O que se faz quando acontece isso? Existe cremes, gel na farmácia, de marcas boas, que você pode comprar, que pode usar. Isso não é pecado não, gente. Chega lá na farmácia, eu sei o nome de uns, não vou falar agora que parece propaganda, mas eu sei. Chega na farmácia, antigamente usava-se muito vaselina, hoje não precisa mais. Se quiser use, mas tem outras coisas, gel, para mulher que tem esse problema, que pode ser usado para facilitar. Essas carícias, desde que aconteça a penetração e ejaculação na vagina, pênis e vagina, não tem mais ou menos, ou de vez em quando, não tem, porque a gente não peca de vez em quando, você pode cair no inferno e lá não é de vez em quando, é para sempre. Então, não tem outro já, mas e essa escapadinha? Não tem escapadinha, ou é santo ou não é nada. Desde que aconteça a penetração de pênis em vagina, você pode então usar a sua criatividade nas carícias.
inclusive carícias urogenitais, que é na parte genital. Eu estou falando, se vocês lerem no livro do professor Felipe, chamado Vida Sexual no Casamento, eu estou falando da parte moral. Moralmente não é ilícito. Agora existe uma outra parte que cabe no discernimento de cada um, que é a parte higiênica. Tem mulher com infecção de urina, tem mulher com corrimento, tem homem com alguma infecção, tem pessoa com herpes labial. Tudo isso é altamente contagioso. Vocês estão entendendo? Ou na hora do namoro a gente esquece tudo, parece um doido. Não é assim não. Você tem direito de raciocinar. Eu expliquei aquilo que é moral de acordo com a teologia. Tanto que eu já estudei. Estas carícias, inclusive urogenitais, elas não são ilícitas. Dentro da questão de higiene, cada um também analisa a sua situação. Mas a ejaculação, ela precisa sempre acontecer na vagina, com o pênis em penetração na vagina. Fora disso é ilícito. Tira da vagina e vai ejacular fora. Pecado, é ilícito. E a palavra é muito clara lá em Levítico. Precisa ter a penetração. Tranquilo a respeito disso? Então até onde eu posso ir? Desde que você tenha penetração de pênis em vagina, na vagina, e que vocês tenham as carícias, moralmente falando, lícitas, quer dizer, que seja de afago, de carinho, combinado um com o outro, isso sim, isso não, rezar antes, tantas coisas. Eu e o Cássio tivemos que rezar, mas será isso agrada o coração de Deus? Vamos orar. Orar. Meu bem, olha, no meu coração parece que não está bem, então pronto, se não estiver no nosso coração, não é de Deus. Deus fala com você. Tem coisas que nós vamos falar para vocês aqui que são lícitas, não são ilícitas, mas que eu e o Carlos não fazemos por uma opção nossa. Por uma opção nossa, de comum acordo, de entendimento. Isso que eu estou falando, o que é a sexualidade? É muito mais do que a gente imagina que sejam essas questões. É o amor, doação, de se entenderem. Tudo bem. Acho que aí ficou, não tem mais dúvidas, né? Então, obedecendo sempre o princípio da unidade, de unir ao casal. Para que serve a relação? Qual que é o motivo do ato conjugal? Unitivo e procriativo. Então, obedecendo sempre este princípio de unidade e também aberto à vida, é lícito, desde que vocês estejam unidos, em concordância, conversar um com o outro. Próximo. Segundo grupo, eu coloquei aqui no segundo grupo. Gostaria de saber mais sobre impotência. Gostaria de saber também sobre frigidez. Sobre isso aqui, a impotência e a frigidez, é bom saber que o sexo é uma expressão de amor e não é uma mercadoria. Muitas vezes, principalmente os homens, infelizmente agora o uso de Viagra, os jovens estão utilizando a maior quantidade. Por quê? A novela ensina que ele não pode falhar. A pornografia que ele viu ensina que se ele falhar, ele não é homem, as mulheres vão criticar. Estão fazendo realmente um sexo aí, porque tudo que é feito fora do casamento é pecado, é fornicação. Estão fazendo uma mercadoria e não uma expressão de amor. O nosso ato conjugal é uma expressão de amor. Então você não precisa ir para o ato conjugal pensando, nossa, se eu não der conta eu estou rodado. Não. Se você não der conta, sua esposa vai te abraçar, bem, não tem problema. O que pode provocar impotência sexual? Vou falar algumas coisas, são muitas. Se você lembrar de alguma, você me fala. Mas eu vou falar, primeiro, álcool. Aquele que acha, vou beber todos que eu fico poderoso. Espera daqui uns anos você ver seu poder lá embaixo, tá? Então, álcool provoca impotência sexual muito cedo. Segundo, fumo. Enche o pulmão de fumaça, porque o pênis não é osso.
já é chamado corpos cavernosos, que é com buracos vazios, que vai encher de quê? De ar? De sangue. Vai encher de sangue. Quando vai mandar aquele sangue para enrijecer o pulmão, não aguenta, coitado, vai lá embaixo. Então, álcool, fumo, e aí entra todas essas drogas, né? Todas as drogas ilícitas entram também nesse grupo. Depois, preocupação, angústia, ansiedade, dívida, nossa, eu preciso pagar, não consigo pagar, sofrimento. Essas coisas todas provocam impotência temporária. Nossa, mas tem um mês que eu não consigo. Então tem um mês que você está devendo, não consegue pagar, o cara está te cobrando. Então, dor, uma cólica, uma dor. Às vezes nós mulheres ainda sabemos lidar um pouquinho, dependendo da dor, você consegue, desfaz. Homem não consegue lidar com dor. Doeu, ele está louco. Nossa, está doendo, e ele já procura um remédio, então não consegue. Provoca uma impotência temporária. Homens ou mulheres que quando crianças ouviram os pais, barulho dos pais tendo relação, que lhe causou um trauma, você está sempre lembrando. Mulheres que às vezes alguém falou assim, porque dói muito, que sangra horrores, ai meu Deus, essas histórias, né? Que é muito doloroso, porque sai um balde de sangue, e nada disso. A pessoa põe aquilo na cabeça e fica com medo. Nossa, a minha primeira eu quase morri. Mas morreu de quê, gente? Não mata não. Essas coisas traumatizantes que às vezes alguém falou provoca frigidez, medo de ir para a relação, frieza. Então, essas questões de impotência, problema cardíaco, insuficiência respiratória, tudo isso nós podemos ver como motivos de provocar impotência sexual. Vocês têm que ir analisando. Existem casos que precisa procurar um bom psicólogo católico, cristão, verdadeiro, por favor, porque senão vai encher sua cabeça de minhoca, para ajudar nesta cura, ou pedir acompanhamento de alguém, de um casal, que possa rezar, que possa acompanhar, para saber qual é o seu problema. Tobias tinha um problemão, não tinha? A mulher tinha matado 7. Isso é um probleminha ou um problemão? Problemão. É para qualquer um ter impotência nesta noite, não é? Sinto muito, não consegui. Por que você não conseguiu? Matou 7. Difícil conseguir, né? A oração em primeiro lugar. O que está provocando a impotência? De chegar, de conversar. Gente, uma abertura que eu tive com o Carlos, quando ele foi chegando aos 45, 46 anos. Baixinho, como é que é para você agora com essa idade? Com 47 anos, como é que é, meu bem? Diminuiu a libido? Está mais difícil para você? Eu posso te ajudar? Como é que chegou isso para você? Foi uma conversa longa. Um dia que nós estávamos viajando, estávamos só nós dois, nós estávamos vindo para uma missão, e nós conversamos bem, como é que chegou essa idade? Para você é mais difícil? Precisa da minha ajuda em alguma coisa? Vai facilitar? E ele foi se abrindo comigo, conversando. Porque quando vê esses velhos, depois de 40, arrumando menininha, você pode olhar para ele e falar, eu sei, meu filho, qual é o seu problema? É esse mesmo, impotência. Aí ele acha que arruma menininha, ele é poderoso, oh meu Deus, mas aí, não vou falar não, senão ofende. Mas então, gente, nós precisamos o quê? Rezar. A oração, trazer à tona o que está acontecendo. Não precisa ir ninguém preocupado. Nossa, minha esposa vai pensar. Não vai pensar o quê? Vai pensar que você é homem da mesma forma. Calma bem, fica tranquilo. Foi tão bom o abraço que você me deu. Foi tão bom o namoro que nós tivemos. Não precisa ser assim. Amanhã a gente consegue, ou depois de amanhã. O importante é que eu amo você. Use sempre palavras de afirmação. Eu gosto muito de você, amo muito você. Quando você faz assim comigo, eu não preciso de mais nada. Você me faz muito feliz. A mulher pode ajudar muito nesse sentido, o homem. Se for um problema físico, então você precisa procurar um médico. Não é ilícito, é lícito. Procurar um médico, te ajudar com alguma coisa, com orientação médica. Isso não é errado não, se você precisar. Mas analise primeiro todas essas questões que eu falei. As mulheres às vezes são frígidas por causa do medo, do trauma, das histórias, porque são maltratadas, porque não são preparadas, porque os homens chegam de qualquer jeito, provoca frigidez. Então vocês precisam analisar como casal o que está acontecendo. 99% dos casos que a gente atende não tem doença nenhuma, né, baixinha? É só falta de harmonia conjugal, de se encontrar,
de rezarem juntos, de escutar, de querer doar-se inteira um para o outro, assim como eu me dou inteira para o Carlos e ele para mim. Isso é sexualidade humana. Sempre apoiar o outro. Procura sempre estar desse jeito que resolve o problema. Gente, apoie o outro. Vamos apoiar. Se ela não chegou no orgasmo naquele dia, meu bem, fui eu que não consegui te ajudar da forma certa, mas você vai conseguir daqui um mês. Eu conheço casal que treinaram 2 anos. Se treinamos 2 anos. Quando a gente ia conseguindo, eu sentia primeiro e deixava ela para trás. Aí no outro dia eu pensava, hoje eu vou conseguir, não conseguia. Com 2 anos eles conseguiram entrar numa harmonia. Eu falei isso para vocês quando eu vim aqui, exercício de doação um para o outro. Depois, tem também um problema. Algumas mulheres possuem um probleminha chamado de... Ai, que bom, né? E que água, gente. Tem mulheres que têm vagina flácida. O que é vagina flácida? No momento da penetração, a vagina, por natureza, ela vai se adequando a tamanho e calibre do pênis. Por isso que esse povo fala, que a gente aproveitar vários. Não. Nosso corpo, cientificamente comprovado, não é preparado para receber várias relações. Até pelo pH, pela acidez, a vagina, ela se adequa ao tamanho do pênis do seu esposo. Ela vai se adequar. Então, algumas mulheres sofrem esta, que nós chamamos de vagina flácida. No momento da penetração, ela não consegue colar ao redor do pênis. E por não conseguir colar ali ao redor, ela pode provocar uma frigidez. Porque aí é difícil para você chegar ao orgasmo desta forma. Se isso acontece, você já percebeu essa situação, pode ter também entre os homens. Não conseguem ter uma boa ereção. Tem uma ereção, mas não é uma ereção muito rígida. Ainda está faltando um pouco. Também pode ser um caso de flacidez. Nesse caso de vagina flácida, ou também de esses homens que têm essa dificuldade na ereção por este motivo. Os outros todos eu já falei, psicológico, sentimental. Por este motivo, por causa de um músculo chamado pubococcígeo. É o nome desse músculo. A vagina, ela começa a se contrair, ela vai fazendo esse movimento para tornar mais prazeroso o ato. Então ela cola ao redor do pênis e ajuda você a chegar ao orgasmo mais rápido. E para o homem, é claro, quanto mais erétil ele estiver, vai ajudar, vai facilitar. Para quem tem esse problema, as indianas, as índias mesmo, as mulheres indianas, elas fazem muito. É um exercício no músculo, na musculatura. Eu vou explicar, mas depois, se vocês quiserem ler e aprender, pega o livro que chama-se Vida Sexual no Casamento, do professor Felipe Aquino, na página 100. Até a página vou falar para você. Página 100, está lá escrito sobre esse músculo. Como você faz? Por exemplo, só vou dar um exemplo. Quando você vai fazer xixi, naquele jato maior, como um piscar de óleo, imediatamente você corta a urina e volta. Se você fizer isso mais ou menos 2 meses, umas 10 a 20 vezes por dia, você vai restabelecer a musculatura vaginal e vai ajudar também na ereção, no caso dos homens. É um exercício no músculo. É lícito? Claro que é. Claro que é lícito. Você pode fazer isso. É só cortar, como se fosse cortar a urina. Corta, fecha, volta. Então você faz isso mais ou menos 10 a 20 vezes no dia, durante 2 a 3 meses. Essa musculatura vai sendo exercitada e ela vai como restabelecer. É um que pode acontecer também, por isso que vocês têm que fazer uma análise e saber o que está acontecendo. E como o homem, esse músculo é responsável pelo jato da urina, ele também ajuda na hora da ereção. Então, se você fizer também essa contração desse músculo, vai ajudar também na ereção. Outro agora, deixa eu ver o que mais. Ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Tem muitas outras coisas que podem provocar ejaculação precoce. Uma pergunta que tem aqui. Se for um problema físico, existe também, nem vou explicar, você vai comprar o livro e vai ler lá. Existe também um cremezinho à base de 5% de xelocaína, que se usa no órgão, no pênis, antes do ato conjugal, mais ou menos 10 minutos. Depois limpa-se bem o órgão,
para não anestesiar a vagina, né, da mulher. Então você limpa bem o órgão e vai ajudar, depois vai te ajudar a segurar um pouquinho mais, a esperar para que haja a ejaculação, o orgasmo junto com a sua esposa. Isso para um problema físico é uma ajuda. É lícito? É moralmente lícito, de acordo com os teólogos, você pode usar. Tem o jeito, toda a forma de você usar. Compra o livro do professor Felipe Aquino, na página 100, seguindo lá você vai ler, para quem estiver interessado. Mas, isso eu estou falando físico, porque a ejaculação precoce volta em tudo aquilo que eu falei também. Vício de pornografia, de estar olhando aquelas leituras pornográficas, piadas pornográficas, acostumado com filme pornô, tudo isso provoca também ejaculação precoce. Então eu volto naquele caso, rezem, orem juntos, doação um para o outro, que com certeza vai se resolver. Vocês estão cansados? Vamos ficar em pé um pouquinho, vocês descansarem, né? Cantor de Deus. Quero ser de Deus, vamos lá. Quero ser de Deus. Se eu falar que eu esqueci essa letra. Uma vida de graça e vitória. Aí vai me ajudar, que isso. Vamos batendo palma. Uma vida de graça e vitória que Deus tem pra te dar. Onde está pra você recebê-la? Buscar a santidade. O pecado te separa de Deus. Ontem todas as cadeias quero ser de Deus, quero ser de Deus, eu quero viver. Oração, perdão. Vamos orar. Xandriala, Larericanda. Que esse momento seja também um momento de cura. Não condena ele, não condena ela, perdoa. Criala, Larerichandriala. Às vezes você precisa perdoar você mesmo pelas porcarias que você já fez. Deus te perdoa, se você já confessou, agora é o seu coração. Criala, Larerichandriala. Perdoar o esposo, perdoar a esposa, perdoe. Senão a oração não flui. Oh Senhor Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo. É o teu Espírito que convence, Senhor. Se não for pela ação do teu Espírito, é em vão. É o Espírito do Senhor que convence, que faz a obra permanecer, que faz acontecer. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Faz o sinal da cruz na testa dele e dela. Amém. Para o último grupo destas questões agora, o último grupo destas. Às vezes ele quer fazer sexo oral, eu não quero, sei que não é de Deus. O que eu faço? Na questão das posições sexuais, o que leva ao pecado? Bom, primeira coisa, sexo oral. Onde é que deve acontecer a relação em si? Penetração é onde? Na vagina. Pênis na vagina. Na boca? Ele quer, ela perguntou assim, às vezes ele quer sexo oral. Gente, sexo oral, sexo anal, essa marafunda que o povo está inventando, até pendurar no ventilador e fazer... Gente, tudo isso é tudo que foge da unidade e da fecundidade. É o que foge do amor de Deus, que é doação total, fiel e fecundo. Quando se vai ter um sexo, fazer sexo com uma prostituta,
Não tem como a pessoa, o esposo, estar unido àquela prostituta, porque aquela mulher não é dele. Ela é uma prostituta, é uma moça de programa. Você só pode estar unido com aquele que você se uniu, que Deus uniu pela força do sacramento. E o que é o sacramento? Quando um casal chega lá, chega o casal lá no altar e o sacerdote vai presidir o casamento deles. E o sacerdote faz a pergunta: e você aceita tal? Ele, sim. Ela, sim. O que é isso? Deus confia tanto em você, confia tanto no ser humano, que quando você promete fidelidade e quando você fala sim, Deus acredita. E quando Deus acredita, Ele não desacredita. Por isso que na nossa igreja, graças a Deus, não dá para casar com um e com o outro. Porque Deus não desacredita. Ele acreditou no sim que você falou. Sim, pronto, Deus acreditou. Você falou. Esse é o sacramento. É o afetivo, então, o que nos une, a nossa afetividade, a unidade, a fecundidade, unido, doação um para o outro. Quando começa a copiar moda, sexo oral, sexo anal, essas marafundas que tem, de onde surgiu isso? Surgiu numa relação de pecado. Por quê? Com aquele, ou para aquela, ou para aquele, eu não posso me doar, mesmo que você queira. Mesmo que você tente, porque você está sendo um mentiroso, uma mentirosa, e Deus não mente. Deus continua acreditando em você. Então, para essa relação ter sabor, aí começa a inventar. E o demônio não inventa coisa boa. Para essa relação ter um ar de quente, de saboroso, de gostoso, aí começa a inventar. Mas se a gente fizer assim vai melhorar, se a gente fizer assim vai melhorar, e a prostituta e a moça de programa quer te apressar, e faz você se sentir o máximo, você sai de lá achando que é o máximo, e é um bobão. Porque quando você acabou de sair, ela dá uma olhada para você e fala, não aguentava mais essa íngua. Quantos eu já atendi, gente? Que o cara sai falando que nojo, gosto no chão, não aguentava o saco me enjoando. Como é que você vai ser unido com uma pessoa assim? Quando surgem essas coisas de querer sexo oral e querer sexo anal, isso é falta de conversão. Ainda está ligado ao pecado. E você, esposa, você não é obrigada a aceitar. Quando eu estou falando com mulheres que têm maridos pagãos, eu oriento da seguinte forma. Mas eu sei que aqui não tem marido pagão. Vocês estão aqui, conforme disse no início, não estão enfeitando, porque esse lugar não merece enfeite. Não precisa de enfeite. Vocês estão aqui por vontade de vida. Quando as mulheres vão procurar assim, o que eu faço? Meu marido é pagão. E ele quer sexo oral e quer sexo anal. O que eu falo para ele? Minha filha, reze. Quem comanda a relação é a mulher. Quem comanda o ato conjugal é a mulher. Ou vocês não sabem disso? É ela que comanda. Ele quer isso, mas se você vai oferecendo outra coisa, com um jeitinho, uma carícia ali, uma carícia aqui, e ele quer aquilo, mas, gente, na verdade você está distraindo ele, né? Ele quer uma coisa, ele quer outra, você oferece aquilo que é santo, mas não vai falar para ele naquela hora, isso não é santo. Não, gente, não é assim não. Caladinha, com sabedoria, ele oferece um sexo oral, você vai fazendo uma carícia diferente e vai... não dura nada, quando a fé chegou. Gente, você é que comanda. Então não aceite de forma alguma. Comanda a relação de uma outra forma. Isso quando eu falo para mulheres que têm maridos pagãos. Não aceite sexo oral e sexo anal. Carícia é diferente. Eu já expliquei isso muito bem aqui. A carícia é lícita, inclusive as urogenitais, desde que seja usado como prelúdio, para levar ou fazer com que ela chegue ao orgasmo junto com você, com pênis, com penetração na vagina. E unicamente assim. Nunca aceite essas aberrações de sexo anal e sexo oral. Conduza a relação para outro lado. E se o homem está oferecendo isso, é a mesma coisa dele estar confessando para você. É a pornografia que eu vivi ou ainda estou vivendo.
E eu falei no início, se você quer mudar de vida e continua nas mesmas pornografias, subiando para as mulheres na rua, olhando aquelas que estão com roupa colada, olhando a revistinha, fazendo piadinha, conversando aquelas coisas que você conversa no trabalho, desista, você não consegue nunca. É um processo de reeducação, de santificação. Corre do pecado como se corre de uma serpente. Viu uma mulher bonita, desvia, reza uma Ave Maria, você não é cego? Nossa, nem vi, não, claro que viu. Então você reza uma Ave Maria, desvia o olhar, Nossa Senhora me ajuda, né? Essas coisas que vão santificando, essa fazer de conta que não viu e viu. Nossa, o Senhor me ajuda, ainda vou conseguir. Dirige o seu olhar, porque tem mulher aí na rua que é o capeta e figura de mulher. O capeta. Então você desvia os olhos do capeta. Olhe para a sua esposa. Mas tem umas, eu ia falar uma coisa, mas acho que tem umas perguntas lá para frente. Então responde isso, né? As questões da posição sexual, o que leva ao pecado. Se você ler o livro do Padre Léo, Sede Fecundos, você vai ver lá, a página não me lembro, acho que é 86, você vai ler que, desde que não exista aberrações com sexo anal, o casal pode escolher a posição que melhor lhe agrade. Sentado, de lado, a mulher em cima. Quem falou que a mulher tem que ficar sempre por baixo? Ninguém nunca ensinou isso. Se a mulher possa, já que ela dirige, ela consegue coordenar a relação, se ela ficar por cima é muito melhor. Os seios ficam livres, é mais fácil para o relaxamento, ajuda na penetração, não tem problema. Posições do jeito que vocês encontrarem, desde que não seja sexo anal, você pode escolher uma posição que melhor agrade. Eu prefiro assim, eu gosto assim, nós vamos fazer assim. Mas por favor, gente, tudo moralmente falando, não vai pendurar no ventilador e ver como é que faz, não. Moralmente falando, vocês entendam bem. Então o Padre Léo explica muito bem lá no livro Sede Fecundos. Pode variar, sentados, numa poltrona, sei lá, cuidado com o pio de banheiro que quebra. Mas essas coisas assim, vocês podem escolher, né? Não tem nenhum pecado nisso. É importante o casal, o namoro, escolher um lugar, como que vai ser, um sofá bem limpinho, ou um tapete limpinho na sala quando os filhos não estão. Essas coisas, sim. Evita ficar namorando assim, correndo, namora aqui, o menino chega e namora lá. Não, escolhe um lugar mais agradável, que vocês possam ter tranquilidade, na hora que as crianças dormem, né? Vocês vão conseguir. Tudo bem? É urogenital. Até que ponto é carícia, até que ponto começa sexo oral? É isso que você quer saber. Então. Até que ponto é carícia e até que ponto é sexo oral? Você pode acariciar nas partes urogenitais, respeitando lá atrás que eu expliquei o que é moralmente lícito e o que é higiene. Vocês entenderam? Higiene, infecção urinária, herpes, tal, aquelas coisas que eu falei. Respeitando esses limites. Moralmente, a igreja, a teologia ensina que ele é lícito, desde que você acaricie com a boca o órgão masculino ou feminino, obedecendo sempre à intimidade do outro. Ele gosta, ela prefere, ele quer. Isso é muito importante, em primeiro lugar. Obedecendo estas coisas, você pode ter uma carícia até o ponto que você excite o outro ou a outra, se preparando para uma penetração do pênis na vagina. Se excitou demais a ponto de ejacular ou chegar ao orgasmo fora da vagina, é sexo oral. Tudo bem? Um massageando o órgão do outro, aí já entra numa masturbação. Entenderam? Massageando até chegarem ao orgasmo. Mas se for usado como prelúdio, simplesmente para excitar ele ou ela, geralmente as mulheres precisam, eu falei para vocês, cuidado com as mãos secas, cheia de calo, pele saindo, tem que olhar esses cuidados todos. Se for para acariciar, preparar para o momento da relação de pênis com vagina, é uma preparação, não é sexo oral. Mas se fez isso até que aconteceu o orgasmo fora do pênis, em penetração com a vagina, é sexo oral e aí já é ilícito. Tudo bem? Mas analisem bem as questões morais que eu expliquei que é lícita e depois as questões individuais que vocês vão analisar, que é a questão da higiene pessoal. Por isso que cada um tem que analisar banho, doença, infecção, essas coisas, tudo cada um precisa analisar. Tudo bem?
Amém. Esse é o primeiro grupo de questões. Então, existem umas aqui. Vício de masturbação masculino e feminino. Já falei isso também, só para dar uma pincelada. Que essas me chegaram hoje. Vício de masturbação, já expliquei para vocês de onde que veio. Tudo é fruto de quê? Pornografia. Veio lá da pornografia, um filme erótico. Tanto. As mulheres, às vezes, viciam em pornografia, em masturbação. Por quê? No desejo dela, não soube trabalhar o desejo, porque o desejo não é pecado. Se falar assim, nossa, eu não tenho desejo nenhum, então não case. Porque se você não tem, uma coisa está acontecendo, né? Porque ou tem um problema psicológico, ou tem uma enfermidade interior, precisa ver o que é, porque o desejo é de Deus. E algumas mulheres desse desejo não conseguiram, não souberam conduzir esse desejo para o bem, para aquilo que é santo com seu esposo. Ou o esposo muito bruto, muito mal educado, que vai chegando, tendo um ato rapidinho, de qualquer jeito. Ela não conseguiu chegar ao orgasmo com ele. Ela preferiu se manipular, porque ficou mais fácil. Ela se manipula do jeito que ela quer, pode demorar o tempo que ela quer, e ela consegue chegar e pronto. Transforma-se num vício. Tem que ser trabalhado, não tem desculpa para o pecado. Ah, sim, foi tudo muito bem. Aconteceu, então agora dá jeito. Vamos consertar, vamos rezar, colocar na presença de Deus. Seu marido pode te excitar com as mãos também na vagina, para que possa te ajudar a excitar, para depois os dois chegarem juntos num orgasmo. Então, muito cuidado com a masturbação, ela é sempre fruto de pornografia. E ela é sempre, sempre, sempre ilícita. Se for os brinquedos que ele for, por exemplo, vai brincar individualmente, lá no banheiro ele, no seu lugar ela, isto é ilícito. Essas brincadeiras, elas só podem existir desde que o casal estejam unidos, em unidade, em comum acordo, um acariciar o outro, é lícito. Mas se for um em cada lugar, individualmente, aí já cai na masturbação, que é um laço, uma relação que o catecismo chama de intrínseca, quer dizer egoísta. Particular, egoísta, sem doação. Essas coisas precisam sempre acontecer o casal. Tem cura? Tem. Qual que é o remédio? Confissão. Procura a confissão, confesse, muda de vida, toma coragem, toma postura, se ajeita, porque tem cura e tem jeito. Falta a gente, se você for procurar, dependendo do profissional, do psicólogo, não, isso é assim mesmo, dependendo do médico, isso acontece, não é assim não. Acontece para lá na casa dele, na sua tem que ser diferente. Não é lícito, é ilícito, totalmente ilícito. Então, a masturbação, tanto feminina como masculina, é questão de vício, precisa ser tratada, psicologicamente tratada. Tem homem que se masturba 2 ou 3 vezes no dia sendo casado, por um vício. Igualzinho uma droga, você tem que se libertar. Da mesma coisa, confesse, se segure, peça ajuda da sua esposa. Nós temos pessoas no grupo que o Carlos combina assim com os homens. Quando você não estiver aguentando, você me liga. A gente combina desse jeito. O cara, Carlos, não aguento mais, liga para ele. Meu irmão, calma, vamos rezar. Então é a forma de ajudar.